É a primeira vez na vida, nos meus quase 74 anos, que eu sou chamada para contar assim, dessa maneira. Então eu estou nervosa. Estou preocupada. As minhas assessorias, a Taia e a Fábio, sabem. Eles conseguiram me dar uma folga de eu ir para casa às 14h e ficar em casa para dar uma sistematizada, porque senão é difícil. Eu quero fazer uma linha de tempo, mas está tudo imbricado, né? Esse moço ali, ó, Fernando, né? O Fernando, ele fez a arte que chama para esse nosso momento aqui, que eu quero agradecer muito, viu? Eu estou nervosa, mas eu estou consciente de que... e vocês se preparem, porque eu vou falando assim, tudo meio misturado. A vida não é uma coisa, agora eu sou isso, depois eu sou aquilo, depois eu sou aquilo outro. É tudo junto, né? Eu nasci na beira da linha do trem do Cacique. Tu foste sem querer e as coisas não são por acaso. Lá no lugar do meu nascimento. Eu faço poesia desde menina, né? Tenho livros publicados, sou do grupo Viva a Palavra, que são mulheres de mais de 50 anos que atuam, né? Nós atuamos onde nos chamamos, desde as ruas, na Redenção, passando por Casa de Cultura Mário Quintana, por teatro, onde nos chamam nós vamos. Todas são poetas, a gente também faz poesias de outros, de grandes poetas, né? Que a gente não é isso. E há uns 4 meses atrás eu fui, uma das homenagens, o Margues faz isso, né? Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Ele chama pessoas que fazem arte e faz uma homenagem. E eu fui uma das chamadas, então, por conta da poesia. E eu escrevi, eles queriam a minha vida, eu escrevi um texto poético. Eu vou começar exatamente pela inspiração que tu me trouxesse quando tu botasse os trilhos de trem da minha cacique. Obrigado, Fábio. E era para eu contar a minha vida, então eu botei das estações, né? As estações de trem e as estações da vida da gente. Eu vou começar por aqui porque eu acho que a poesia, ela embala a vida, né? E, aliás, eu acho que todo mundo nasce poeta, é só começar a escrever. Eu escrevo desde menina. Das estações. Eu sei que eu fui concebida entre cheiros de fumaça e música de trilhos. Numa sinfonia de amor e de prazer, em uma casinha ferroviária, à beira da linha do trem do Cacequi, em fevereiro. Às vésperas de um carnaval, ou quem sabe, entre confetes e serpentinas, colorindo as despidas vestes de meus pais, de meu pai e de minha mãe, na manhã iluminada, quem sabe, de uma quarta-feira de cinzas. Nasci na primavera, em um novembro de ventos e jacarandás em flor, que poeto, em meus singelos versos de amor. Chego ao outono. É o outono. Ah, esse outono silencioso, intenso e clandestino. Mágico, sábio e luminoso. Desprendido de tudo que com ele não se ajeite. E creio que será no inverno, numa noite de lua cheia e chibatadas do vento minuano, que serei liberta, enfim. Sei que levarei comigo um olhar caborteiro da lua, que enfeitiçará para sempre, para todo sempre, o minuano. E nesse andar eu venho me tornando, desde sempre, a cada dia, uma mulher em conluio com a vida, que nasce e renasce, em voos, saudades e tempos sazonais. Há momentos em que nem sei por onde ando. Às vezes me perco no andar. Outras deixo de me encontrar, por puro gosto, nunca por desgosto. Sou o verão do carnaval, do calor das ruas e das almas, que como fogos em brasas estão aí a torear a escuridão. Dos rios serpentes, correntes, dos mares bravios, que levam ao encontro ancestral, da origem ancestral, das águas, das águas, das águas, das algaravias guaranis. Sou o inverno do achego, do aconchego, dos sabores e perfumes dos noturnos chás, preâmbulos muitas vezes de amores todos.
O inverno do minuano que uiva a disputar a luz molhada da lua e o piscar convidativo das estrelas a soluçar de amor e de saudades. Sou a primavera nos loucos mundos em que habito, à procura de mim. Mas é só na primavera que eu ali habito, para ser a terra fecundada por beija-flores, aquecidas pelo sol, pelas chuvas, beijada pelas abelhas que incessantemente tecem os favos do mel da vida. A terra, mãe que explode em profusões de cores e conspirações. Sou o outono, em calmarias e tormentos, em luminosidades que cegam os que não se dispõem ao encontro. Outono que, ao se desnudar seco, está a fabricar o sumo da renovação constante do que não fenece. Outono, receptáculo da primavera e do verão, acolhedor do inverno, e nele, no inverno, depositando o que armazenou, para que o frio nunca se torne prenúncio ou lugar do desamor. Sou tudo, sou nada, às vezes tudo em prepotências, quem sabe? O nada em percepções. Feita apenas de primaveras, verões, outonos e invernos. Das primeiras correrias aos últimos lentos passos. De uivos, loucuras, saudades, cantos. Danças, imperceptíveis voos, encantos. De confetes e serpentinas, enfim, bailarina. Por que termina com esse bailarina? Porque era o que eu queria ser, não fui. Fui tudo menos bailarina. Mas aviso que danço muito bem. Tudo que vocês imaginarem. É porque talvez venha de outros tempos, né? De outras vidas, essa perspectiva. Essa coisa de querer ter sido bailarina e, enfim, trazido esse conhecimento, né? Já disse que nasci na beira da linha do trem, lá em Caciqui, e nasci no dia 7 de novembro de 1942, um ano depois da guerra. 7 de novembro é o dia da Revolução Socialista Soviética. Eu nasci nesse dia às 7 horas da tarde, quase no pino do fim do dia, mas indo para o fim do dia, lá no Caciqui. Andei por Caciqui, São Gabriel, Pelotas e vim parar em Porto Alegre aos 12 anos. Infância e adolescência na década de 40, 50, eu tive que fazer um roteiro, senão eu vou me perder, né, pela hiperatividade e o déficit de atenção. Eu tive muitas mães, eu tive um pai maravilhoso e eu tive muitas mães. A minha mãe morreu, a minha mãe Ana Amélia, quando eu tinha 5 anos de idade. Então eu fui criada por uma família, nossa família é uma família enorme, né, muito matriarcal também, muitas mulheres. E pela minha avó paterna, Estela, pela minha tia-mãe paterna, ela era minha tia e tinha a mesma idade da minha mãe. Aliás, o namoro da minha mãe e do meu pai começou porque elas eram amigas, né? Dizem as línguas que a minha mãe tinha horror do meu pai porque ele era muito metido. Mas no fim se apaixonaram e casaram. Ela me teve com 17 anos. Ela morreu aos 23. E essa Gabriela, o nome dela é Jesuína Gabriela Barros Coni. Ela não gostava do Jesuína, que é o nome da bisavó, né? Da indígena, da Guarani. Mas ela odiava o Jesuína. Ela é da primeira turma da Escola de Enfermagem da URGS. E eu me lembro que em 1950, quando ela veio fazer o vestibular, ela me trouxe. Foi a primeira vez que eu vim a Porto Alegre, eu tinha 8 anos, ela me trouxe. E pela mão dela, paramos lá na Cidade Baixa. Tem coisas interessantes, que é aquele viaduto da... eu vou começar a derivar. Aquele viaduto da Borges lá, quando eu vim aos 8 anos de idade, imagina, lá do interior. Eu ficava pensando, mas como é que aqueles carros passam lá em cima? Aí eu olhei as escadas assim, e eu vi que tinha as escadas. Eu digo, deve ser uns carros que devem ter umas rodas assim, ó, que vão subindo. Eu nunca contei isso pra ninguém assim, não sei, depois de grande, porque eu tinha dúvida se era aquilo. Bom... também fui criada pela Tereza, minha madrasta, que o pai casou de novo. Depois a Tereza morreu, ficou a minha irmãzinha. Eu tenho 2 irmãos do primeiro casamento. 2 irmãos maravilhosos, gente. O que a gente fazia junto na adolescência, em tudo, andavam sempre juntos, era um espetáculo, excursão, né? E depois, essa minha irmã, ela ficou com 10 anos também. A segunda esposa do meu pai, a Tereza, que nos criou.
ajudou a criar, ela faleceu muito cedo também. E aí eu ajudei a criar, eu criei essa minha irmã, foi a primeira filha que eu tive, foi a minha irmã. Eu tinha 15 anos, ela tinha 5. E depois também o pai casou de novo com a Diná. A Diná foi, tipo assim, a doula junto com a minha avó na primeira filha, essa minha tia, tipo uma doula, né, dos meus filhos todos, dos meus bordados, das noites que a gente ficava bordando, fazendo os enxovaizinhos das crianças e tal. A Diná era negra, uma negra assim, com toda aquela coisa linda da negritude e todo aquele saber da ancestralidade também dela, né? Então foram essas mulheres assim que nos criaram tudo junto. Eu cheguei aqui aos 12 anos e conquistei, naquela época tinha exame de admissão ao ginásio. O Colégio Rui Barbosa era um colégio de judeus. Eu nunca vou esquecer o Saul Nikolaevski, tio do Nico e a Sara Nikolaevski. Eles tinham uma coisa assim, porque a gente chegou mesmo, foi no Bonfim, numa casa velha ali na Bauscassal, que a avó alugava em cima e embaixo nós morávamos, alugava para as moças que trabalhavam na Santa Casa da Beneficência. Então era uma mulherada, era uma coisa assim muito boa, né? Por isso que eu digo que a adolescência e a infância foi muito boa. E aí eles faziam assim, quem tirava o primeiro lugar no exame de admissão ao ginásio conquistava uma bolsa para estudar. Eu tirei o primeiro lugar, eu disse para minha avó que eu ia tirar o primeiro lugar e tirei. E então estudei todo o ginásio lá. Meu primeiro emprego foi como balconista da Lojas Rennes, aos 14 anos. Aqui tem uma história interessante, né? Porque tinha carteira de menor, mas tinha que o pai assinar. Eu já vou contar agora, senão eu vou me esquecer. Quando eu casei aos 17 anos, eu fui levar a certidão de casamento, né? Para mudar meu nome, né? Porque naquela época a gente tinha que botar o nome do marido. Então, eu fui levar, e aí eles disseram que eu tinha que levar também a autorização do marido para trabalhar. Eu acho que naquele momento o meu feminismo aflorou, porque eu tive um ataque de fúria. Mas como? Se eu trabalho, se eu já trabalho, por que eu tenho que ter autorização? Porque do pai até tudo bem, eu era menor, aquela coisa toda, mas eu casei, diziam que quando se casava, se emancipava porcaria nenhuma, né? mais paternalismo, mais escravidão, né? Não tem nada disso. Então eu nunca, ali eu senti, mas por que isso? Será que pede para um menino que casa mais cedo? Porque nós tivemos que ter autorização dos pais para casar, tanto eu quanto o meu primeiro marido. E aos 18 anos eu fui aprovada num concurso, da universidade, como escrevente datilógrafo, era a turma de baixo, os operários. Meu pai era operário, viu? Meu pai era ferroviário. Então eu venho de uma família operária, né? E o pai era ferroviário, das lutas ferroviárias, o Círculo Operário era o sindicato que eles tinham. Então eu me criei com toda essa coisa de ferroviário, Círculo Operário, luta sindical, luta da classe operária e por aí você vai. E assumi então eram os porteiros, os motoristas e as escreventes datilógrafas. Então era o andar de baixo, né, na universidade. Fiz carreira dentro da URGS, né? Sempre trabalhando e fazendo curso dentro da URGS. Fui lotada na Faculdade de Medicina, na seção de ensino. Depois, com a reforma em 72, fui ser secretário do Departamento de Medicina Preventiva, Saúde Pública e Medicina do Trabalho. Eu gosto de dizer isso, estava conversando com a Estela, porque ali despertou a minha concepção da multidisciplinaridade. Eu era secretária daquele departamento e ali despertou para mim essa concepção de saúde que me deu todas as condições de depois ser uma lutadora desde a reforma sanitária pelo Sistema Único de Saúde. Eu parei de estudar porque eu tive 4 filhos, aos 22 anos eu tinha 4 filhos, né, do primeiro casamento, um atrás do outro. Eu me lembro do Dr. Franciscone, entendemos Franciscone? Quando ele chegava na sessão de ensino, ele me perguntava: Sara, esse já é aquele que tu estava grávida ou já é outro? Já é outro, doutor Franciscone, já é outro, que era 1 por ano. Bom, e foi bom, gente, eu quero dizer para vocês, porque eu sempre digo, pessoal, eu casei virgem, aos 17 anos. Imagina, não me imagino eu ter casado virgem, eu, Sara Cunha, casei virgem. Mas eu acho muito legal isso, achei naquela época, né? Então a gente aproveitou bastante
bastante, né? E até fez os filhos que tinha que fazer, porque ele morreu muito cedo. Então, nós fizemos o que nós tínhamos que fazer mesmo, né? Então, acho que isso é bom ter essas lembranças assim. E aí, me formei, a minha formação acadêmica, eu passei em 72, sou da famosa turma de 72, que entrou pelo básico, né? E ali foi um processo histórico mesmo, né? Da década de 70. Eu venho de antes, mas nessa formação acadêmica, então me formei em farmácia, fiz as duas especializações, análise, síntese, em medicamentos e a outra de alimentos, e o pós direto, né? O pós em análise, síntese e controle de qualidade de medicamentos. Tive como orientadora a professora Elfrida Chapoval, que eu nunca deixo de citar, que aquela mulher é um baluarte da categoria farmacêutica. Na prova do último primeiro ano, eu engravidei tomando pílula, também tem isso. E aí meu filho teve aqui, o que tem 37, o temporão, né? E aí a bolsa arrebentou, entrei em trabalho de parto em plena prova do pós-graduação. Foi um fuzuê, né? Porque eu queria terminar a prova e eles queriam me mandar para ir embora. Mas no fim deu certo. Bom, as ancestralidades, eu venho a ancestralidade paterna de um judeu sefaradi, que veio daqueles judeus expulsos pela Inquisição e que foram parar nas costas, em todo o mundo e na costa da África. E o meu bisavô, junto com mais 3 irmãos, que um é o bisavô do Carlos Heitor Cunha, o outro é o meu bisavô e da minha gente toda, o outro ficou no Peru e o outro foi para a Argentina. E essa mistura de um judeu sefaradi que se amontoa com uma guarani, minha bisavó jesuína. Aliás, meu nome é Jussara, porque eu sou a primeira da linhagem, é como se chama, né? Como ela chamava. Eu a conhecia, eu me lembro dela. Eu acho que ela morreu antes, um pouco logo depois da mamãe. Eu me lembro dela comandando, né? E ela disse que se fosse mulher tinha que ser Jussara, porque é o nome da mulher do Cepete Araju. Ela trazia muito a história dela, né? A história dos Guaranis, que ficaram... A Jussara, ela ficou na Cotiguaçu, comandando a tribo. Cotiguaçu era o local onde ficavam os velhos e as crianças, e ela ficou comandando enquanto. E casualmente, quando nós fomos para São Gabriel, nós morávamos a 1 quadra da Sanga da Bica, e o papai nos contava toda a história levando na Sanga da Bica, que ali foi um massacre, ali foi onde tombou Cepé. Quer dizer, foi lá no Caiboté, mas levaram para a Sanga da Bica, os guaranis tiraram das forças portuguesas e espanholas o corpo de Cepé e levaram o Cepé. Tiraram, conseguiram levar. Bom, eu tenho 5 filhos. Aí da descendência materna vem lá dos casais dos Açores. Então você já viu, vem de judeu expulso, de guarani exterminado e de Açores, que eram os vagabundos que mandaram para cá para colonizar Porto Alegre. Então é por aí, né? Daí que sai um pouco a mistura da nossa família. Eu tenho 5 filhos, 2 mulheres, 3 homens. Eu tenho 18 em véspera de 19 bisnetos. Que meu filho, o temporão, agora está me dando o primeiro neto dele, e eu já tenho 14 bisnetos. Então é uma família assim, isso vem um pouco dessas origens, né? E uma coisa bem legal é que da ascendência e da descendência nós temos a maior riqueza que o país tem, que é as 3 raças que conformam a nossa maior riqueza humana e cultural. Então tem indígenas, tem brancos europeus e tem negros. Da parte dos meus 4 primeiros filhos, o avô deles, o meu sogro, aquele primeiro marido que morreu, ele é pernambucano, filho de uma negra com descendente de holandês, que ali tem muito isso também, né, dos colonizadores. E o João agora vai me dar uma neta que vai se chamar Sara. Ele está resgatando, né, um monte de coisa. E que é filha dele da Kellen, que é negra. Então nós temos assim essa diversidade, essa riqueza, a diversidade humana e cultural do povo brasileiro. Olha, gente, a vida ela está toda entrelaçada, porque eu sou mulher, eu fui estudante profissional, servidora pública, já aposentada da URGS, militante, mãe, avó, bisavó, parlamentar, dirigente do setor saúde, do meio ambiente, feminista, comunista, umbandista. Os meus avós eram, eu nasci numa família comunista, né? Década de 40, em 47 eu me lembro, meu pai e meu avô, e essa tia que foi
lá em São Gabriel já, sendo levados, presos, aquela coisa que caiu na Constituinte de 47, a bancada, aquela coisa toda, né, do processo da luta anticomunista. E eles eram kardecistas, meus ancestrais kardecistas. Eu tenho o livro do meu avô, do Allan Kardec, até hoje, Evangelho segundo Allan Kardec, que eu tenho até hoje comigo, né? Segundo o Espiritismo, né, Allan Kardec. Mas eu sou umbandista. Eu sou filha de Iemanjá, de Ogum Beramar, do povo do mar, né, da água. E na Umbanda, na cura, eu trabalho com Jurema, as ervas. Não é por acaso que eu fui fazer farmácia e vem muito isso também da influência da minha madrasta, né, que era umbandista. Foi a primeira pessoa que me levou, a primeira madrasta. Bom, esse fio condutor veio disso que eu já disse, da família operária e comunista, né? As mulheres da minha família sempre foram à frente do seu tempo, muito matriarcado dentro da minha família, chefes de família. Os homens se tornaram muita referência. Meu pai operário, meu avô, os meus avós paternos, assim. Essa relação das mulheres com os homens, pais e avós, ela é uma coisa muito interessante, gente. Ela, pelo menos para mim, pelos avós e pais que eu tive, porque faz ter uma dimensão diferenciada. Também o feminismo acho que nos ajuda nisso, né? A luta feminista, compreender o feminismo sob o ponto de vista emancipacionista e não sob o ponto de vista de que o homem é nosso inimigo. O inimigo é a sociedade, que determina papéis para que, né, nós os cumpramos à risca, né, e as opressões do patriarcado se materializem. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito comigo. As próprias relações com maridos, ex-maridos. Eu tive 3 casamentos, também ganhei 2 enteados num terceiro casamento, que terminei de criar. E um menino tinha 2 anos e meio, o outro 7 anos. Né, também, eles conviveram com os meus netos. Eles conviveram, até porque tu conhece o Bo, né? Sim. O Bo tinha 9 anos mais moço que eu. E o outro marido também, 9 anos mais moço que eu. Eu tenho os maridos mais moços que eu, tive, né? Mais moço que eu. Mas isso é besteira, viu, gente? Porque quando é o homem que é mais velho, olha o Temer lá com a do lar, como é a recatada bela e do lar, né? A recatada eu já estou misturando, né? Mas a recatada é o seguinte, é o patriarcado, né? Fica aí no teu recato, aguenta tudo, violência, etc, não vai pra rua lutar por um outro mundo, né? Pela tua libertação, pela libertação do povo, né? A recatada do lar, o nosso lar é o mundo, gente, o nosso lar é a vida, o nosso lar é o Brasil. A gente tem uma casa para morar, o lar de mulheres que lutam porque também não basta ser mulher, né? Tem que ter estofo, tem que ter luta, tem que fazer história, tem que estar lado a lado com os homens fazendo a história para transformar, né? Que a gente possa... Mas olha bem, eu já estava lá no meus... Então essa relação com os avós e homens, essa relação dos homens na nossa família sempre foi uma coisa muito interessante. O meu pai era Meu pai foi um homem que perdeu a primeira mulher que amou e ficou ali conosco. Eu tenho um texto no meu livro, eu vou deixar um para vocês aí, depois, que fala, meu pai, né? Eu termino dizendo comunista, taraná, e gremista. Não, eu sou gremista, tá? Porque o pai era gremista. Parece que ele queria, assim, ser mãe e pai ao mesmo tempo, mas as mulheres aí em volta ajudaram muito. E os meus avós, um cozinhava, que era uma beleza, era um pouco o ofício dele, e o outro era barbeiro, os meus tios todos foram barbeiros. O avô que cozinhava era as comida boa que a gente fazia, porque o homem como cozinha é muito bom, né? Aquelas coisinhas boas lá de antigamente, um bifezinho saindo sangue às 10 horas da manhã para nós. E nós era pobre. Nós era filho de ferroviário, mas ali era diferente, porque a avó plantava, tinha tudo em casa, né? Bom, e o meu avô paterno era um avô que me esperava na cerquinha da casa de madeira, terra de chão batido, quando nós viemos para Porto Alegre, lá em cima em Teresópolis, que hoje já nem tem mais isso, lá em cima, tocando violino. Ele me esperava a neta tocando violino. Ele era um barbeiro que tocava violino. Então são coisas assim, essa relação com os homens, de nós mulheres, elas são estratégicas para nossas relações depois.
Até o significado da sexualidade, das relações, dos amores, das interações, sabe? Ter uma boa relação com pais e avós assim, homens, é uma coisa bem interessante. Mas vamos adiante. Eu vou entrar agora assim, ó. Eu vou entrar na década de 40, quando eu fui menina, tudo isso que eu já contei para vocês. A década de 40 foi uma década bem interessante. Eu me lembro das roupas, eu me lembro da minha tia, eu me lembro um pouco da minha mãe. Da minha mãe eu tenho flashbacks, assim, né? Mas tem coisas boas, tem coisas que eu me lembro mais um pouquinho. Eu acho que eu despertei muito por conta do pai, da minha tia e tudo, em 1954, na morte do Getúlio. Eu tinha 12 anos, foi quando nós viemos para Porto Alegre, que o povo saiu às ruas, porque o Getúlio tinha sido eleito. Não quando ele foi ditador, quando ele foi ditador, ele caçou os comunistas, quando em 47 lá, minha gente foi presa por causa do Getúlio. Mas é a capacidade que tu tem de ver um momento histórico, né? E de te postar e fazer unidades e amplitudes necessárias. E aí já é aquela coisa, 12 anos, entrou para o Rui Barbosa, para o ginásio, estudos, rock, estava em efervescência, 12, 13, 14 anos, era o rock, eu sou uma exímia dançadora de rock. Nós fizemos um grupo de rock no Colégio Rui Barbosa, que deixamos entrar alguns rapazes que não eram do Colégio Rui Barbosa, até porque eram lindos, maravilhosos, dançavam muito bem, então a gente abria o espaço. Nós dançamos na dança através dos tempos da grande bailarina Toni Petzold, acho que vocês nenhum sabe o que é isso aqui. Ela fez uma dança através do tempo que começou desde lá das primeiras manifestações corporais de dança do povo, e o último era o rock. Eu entrei montada de pé numa lambreta, né, descendo aquela coisa, e nós éramos 6 pares de rock. Era espetáculo. Eu pesava 40 quilos, imagina voando, dançando rock. Nós demos um espetáculo, se repetiu no outro ano, e nós saímos a dançar pelos rinques. Imagina, havia rinques de patinação na cidade de Porto Alegre, Cidade Baixa. Cidade Baixa sempre foi point, gente. Não é só agora. Na nossa época, é lá que a gente fazia, ali perto da escadaria, daquela rua, que eu nunca me lembro o nome, nas garagens, é que a gente fazia nossas reuniões dançantes. Geralmente nós gurias tínhamos 2 pares. Agora o primeiro namorado foi aquele que eu falei para vocês. Esses aí eram amigos, não chegava a ter namoro assim, namoro, não, tinha umas coisinhas, né? Tinha, sempre tinha, né? Mas tinha assim, ó, eu tinha 2 pares pelo menos, um para lenta, as baladinhas lentas, e outro para o rock. Porque o que dançava rock não gostava de dança lenta, e o que gostava de dança lenta, né, que eram as baladas mesmo de rock, aquele não dá para perder nem botar fora, porque além de dançar bem era lindíssimo, né? Não sei porque que a gente não namorou até hoje, não sei, é porque estava me direcionado aquele... a gente tinha essas coisas assim, era uma juventude muito louca, assim, muito de cara mesmo, sabe? Meus irmãos iam junto e tal. Interessante então, a estratégia, Jussara. 2 pares, um para lenta e um para rápida, né? Sim, porque sim, eu não era boba, assim, não era nenhuma idiota, né? Por isso que eu digo, eu não sei como é que eu casei virgem, eu casei. Bom, então nós dava show, né? Aí casei com o primeiro, já falei tudo isso, né? Viuvei, já falei em todos os relacionamentos aqui, década de 60 e 70. Aí entra essa década que entra, já começa as lutas, né? E até 85, aí entra todo esse processo de militância, o meu partido clandestino, o PCdoB, onde que começa o processo de militância. Nós tínhamos assim a faceta visível, né? Sob a orientação do partido, que depois teve horrores de coisa, guerrilha, chacina da Lava. Eu vou trabalhar um pouco mais adiante. Então nós tínhamos que ter uma faceta que era comunista, estava ali. O que eu escondi de estudante de medicina dentro do salão nobre da medicina, aquelas cortinas horrorosas, que depois os grupos saíam tudo esbaforidos, porque eu tinha a chave do salão nobre. E eu tinha um conluio com um porteiro, que era o seu Hélio. E a mulher dele, eles moravam no porão da medicina, a Shirley. E nós criávamos filhos juntos, as crianças iam lá para casa, meus iam lá nos fins de semana, né? E muito dos guris do diretório do Centro Acadêmico Sarmento Leite, que foi um dos centros acadêmicos junto com o do direito, que não perdeu o nome. O meu virou DAF, com a ditadura, né? Não perdeu o nome. O Sarmento Leite não perdeu o nome, pela resistência dos estudantes de medicina. Eu era funcionária da medicina. E essa resistência, os mimeógrafos, primeiro mimeava álcool,
Depois é que veio o mimeógrafo a tinta. Eu era exímia datilógrafa, como dizia, exímia. Olha os termos que eu estou trazendo para vocês, nem existe mais. Então, mas é a vida. Então, eu fazia os panfletos, tudo da turma do diretório acadêmico. E todo mundo dizia, Jussara, deixa os mimeógrafos limpinhos. Mas claro, porque no rolo do mimeógrafo, tu lia tudo se não deixasse limpo. Então, e uma série de coisas. Daí eu conheci o Dr. Juca, depois eu falo da Guerrilha do Araguaia. Ele saiu de lá direto, foi para o projeto Rondon, entre aspas. Na realidade, foi para a Guerrilha do Araguaia. Lá no movimento secundarista, a gente atuava muito no ginásio, na Umespa, né? Alguém ouviu falar do Hugo Mardini? Tu ouviu? Tu deve ter ouvido. Era Hugo Mardini. Tem o Mardini filho, mas era o Mardini pai. Era a direita renhida. O que tu está vendo hoje aí era aquilo. Era o contraponto meu na Umespa. Era brigas homéricas, assim. E aí eu era chamada de tudo, né? Imagina uma guria naquela época do que era chamada de tudo. Porque contrapunha politicamente. Mas o movimento, a entrada na URGS como servidora e depois como estudante, aí tem toda a história que nós estávamos conversando. Diretório acadêmico da Faculdade de Farmácia, quando nós entramos, gente, em 72, no meio do ano, porque nós somos da turma que veio para o básico esse aqui, né? Quando nós entramos, o diretório estava fechado. O nosso diretório não era diretório, era o bar com o seu João, o velho seu João, que era que nos atendia. Tu deve ter conhecido o seu João, que era o senhor do bar lá do boteco. E uma mesa de ping-pong e 2 raquetes e uma bolinha de ping-pong. Isso era o diretório. E a porta do diretório fechada com tábuas. Aí a estratégia que nós montamos, eu fui eleita presidente da TF, 72, numa aula de anatomia, que era a única aula que juntava todo mundo, porque a reforma veio para nos dividir. Nós tínhamos aula em tudo que era lugar para nunca se encontrar. Tu sabe disso, 72, plena ditadura, então não era para se encontrar. Era para dificultar os estudantes de se organizar. Você brincava que mais de 3 reuniões é comício. Comício, o troço era furioso. Quando nós fomos para evitar que o Videla, o ditador, chegasse em Porto Alegre para inaugurar a Praça Argentina ali na frente do RU, na João Pessoa, eu fui parar dentro do latão de lixo do RU, para me esconder. Veio o pau assim, foi uma loucura, mas o cara não veio. Era bombeiro, mas olha, as lutas eram assim. Eu sei, aquelas mangueiras de água, ele me ajuda aqui porque era assim, né? Era assim. Então o que a gente fez? A gente tirou aquelas coisas de madeira que tinha tudo lá, tiramos na pauleira e fizemos uma eleição, se elegeu o Gegé e o Nazareno. Geraldo Luquezzi e o Nazareno. Eu, presidente da TF. 73, 74 nós fizemos a primeira semana acadêmica de estudos farmacêuticos. E a partir dali não paramos mais. Há 2 anos atrás eu fui chamada, fui a primeira presidente da primeira SAEF, né? Eu fui chamada para ganhar ali uma homenagem, né, do pessoal da farmácia dos 40 anos da Semana Acadêmica de Estudos Farmacêuticos. Nunca mais deixou de existir. Por que nós fizemos a Semana Acadêmica? Aliás, o diretório acadêmico da farmácia era o diretório, nós fazíamos dinheiro como água, porque nós fazíamos uma reunião dançante espetacular, o nosso DJ era o Gilney, tu deve conhecer o Gilney, claro que conhece. O Gilney era um espetáculo, aí vocês imaginam, né, Beto, João Baeza, e era nós, né, e samba, era tudo, mas só que ali era um espaço que a gente fazia a semana acadêmica sob a ótica de formar e capacitar os futuros profissionais, chamava o professor e ganhava dinheiro das reuniões dançantes, fazia livro de ouro com os professores, tudo para viajar, para ir para Ouro Preto, para ir para Bahia, num processo de construção política. Porque de noite, enquanto uma parte do pessoal dançava, as cabeças do Brasil inteiro da farmácia se reuniam numa sala. Eu era funcionário, eu tinha a chave de todas as salas. Eu tenho uma diferença de 12 anos praticamente da minha turma, porque eu entrei com 30 anos e a gurizada tinha 18, né? Mas foi assim um processo de muita efervescência. E nós estávamos, nós duas, lembrando, não dá para dizer o nome de todo mundo, a efervescência daquela turma em tudo que era a área da saúde.
Vocês eram da Católica, tu era da Católica? Não, foi da URGS. Tu foi da URGS, o Neio da Católica, aquela turma contemporânea que era o mesmo tempo. Vocês eram mais moços, eu era mais velha na farmácia. Mas... Na faculdade. 75. 75 até 80. 75, vocês fizeram, tu fez na faculdade. Foi quando eu saí e fui para a farmácia. Porque aí a farmácia me roubou para montar o laboratório industrial da farmácia, depois a farmácia escola, como funcionário administrativo. Para mim foi muito bom, porque eu já estava trabalhando na minha profissão, no que eu estava estudando, eu estava fazendo ali, né? Então eu me formei farmacêutica já trabalhando como administrativa. Foi um belo casamento isso aí. Aí nós fizemos, depois veio as eleições livres do diretório, né, aquela coisa toda, e essas SAEFs começaram a se espalhar pelo Brasil inteiro e nós começamos a viajar e o pessoal vinha. A primeira SAEF tinha 600 estudantes, 74, gente, plena ditadura, 600 estudantes do Brasil inteiro, de farmácia. Depois nós fizemos o primeiro ENEF em São Paulo, num congresso de profissionais, a gente ia como estudante. Se inscrevia como estudante, a taxa era menor, aquelas coisas, nós nos virava, ia, tudo é ônibus. Hoje o pessoal reclama, vai tudo de avião, cara. Nós ia tudo de ônibus, nós ia para Bahia de ônibus. E era um frege, né? Era uma coisa. Eu levava uns bacião de galinha com farofa. Até Santa Catarina nós comia galinha com farofa. Depois a gente ia comendo o que dava pelo caminho, sabe como é? Estudante, né? Aí nós fundamos em 79, em 77, o ENEF, Primeiro Encontro Nacional de Estudantes de Farmácia. Depois que veio os ENEM, da medicina. Para que nós fizemos isso? Já orientado. Tudo isso aqui era orientação. Nós estávamos com a fachada de tribuna da luta operária, era isso, né? E nós era essa aqui, mais ou menos daquela turma, da gurizada daquela turma, essa primeira aqui. E nós fundamos o ENEF para a reconstrução da UNE em 1979, que foi um grande momento, a reconstrução da luta estudantil. Eu aí já estava no pós e representava o pós no diretório acadêmico. Então, aí foi, nesse processo, eu fui eleita presidente da Associação dos Farmacêuticos. Derrubamos a chapa da direita lá, daquela turma antiga, que era um horror. A associação era festa e festa e festa, e nada de luta política, e nada de... Não é só a defesa da categoria, mas é através da associação que nós fundamos o sindicato, a FENAFAR, e depois fomos para a dinâmica, inclusive do movimento da reforma sanitária, que deu origem ao processo do SUS. Bom, a nossa chapa era inédita. Pela primeira vez em 53 anos da entidade, uma mulher foi eleita para a Associação dos Farmacêuticos, que fui eu naquela época. Nós éramos 4 homens e 4 mulheres. O Lenine foi meu vice-presidente. O Lenine, grande Lenine. Foi grande companheiro, eu vou dizer. Depois, aí eu saí em 80, fomos reeleitos, a mesma turma, a Célia Chaves, essa turma histórica da farmácia. Aí eu saí em 82 para concorrer a vereadora em Porto Alegre por uma decisão do Partido Comunista do Brasil, clandestino. Mas em 61, pessoal, eu tive a possibilidade de participar junto com a juventude da época. Aí meu marido, primeiro que morreu, depois, ele era nós dois, nos atiramos naquilo ali. Movimento pela legalidade, da juventude da legalidade, liderado pelo Brizola. Aquele movimento para mim, foi um movimento que preparou muito nós para a resistência à ditadura, porque aquele movimento foi um momento a gente tinha arma dentro do palácio. Ele confiscou a Rádio Guaíba e botou dentro do palácio. E dali, ele evitou um golpe em 61, porque qual é que era aí, não sei se todo mundo sabe, né? O João Goulart era vice do Jango. O Jango era vice do Jânio. O Jânio foi um maluco que foi eleito. Era aquele da vassoura, e que aí os militares já haviam um movimento militar, um movimento da tradição, família e propriedade, né, da TFP, dos reacionários do país, para derrubar o Jango. O Jango estava na China, em missão especial na China, para fazer relações comerciais com a China e tal, e o Jânio Quadros renunciou. E aí não queriam que o Jango assumisse. E o levante começou no Rio Grande do Sul, até porque era cunhado do Brizola, ele era gaúcho, aquela coisa toda. Olha, não dá para contar tudo, mas tem 2 episódios ali que se conjugam. O Terceiro Exército teve o comando do Exército Nacional de invadir o palácio, de nos matar, bombardear o palácio. O Exército de Minas vinha vindo.
Né? E a resistência foi se tornando maior. O Brizola chamava e o povo ia para a praça, não tinha como. Nós ontem ali, aquilo ali é pinguinho pelo que foi o movimento da legalidade. Nós nas ruas aqui, os grupos dos 11 se formaram, principalmente localizados no Partenon, depois foi base para a minha campanha, em tudo isso, essas coisas, essas imbricação aí. Bom, e aí esse episódio foi assim, o Terceiro Exército aderiu. E antes do Terceiro Exército aderir, foi de uma manhã para uma tarde. A Neuza Brizola se recusou a sair do palácio e saiu com os filhos dela para entregar os filhos dela, a mulher do Brizola, para Mila Calduro. Eu gosto sempre de resgatar essas mulheres, porque essas mulheres tiveram um papel estratégico ali naquele momento. Entrega os filhos e fica no palácio, pode mandar bombardear. Então, a atitude de uma mulher também teve um papel importante. E eu gosto de colocar essa história, porque a história é masculina. Ela não resgata o significado das mulheres no projeto. Primeiro que ela disse que não saía morrer ali se tivesse que morrer. E os filhos entregou para uma outra mulher, militante também. A Mila Calduro, que depois foi uma das nossas dirigentes no movimento feminino pela anistia. Né, Bom, Canhões, em frente ao palácio, Canhões. Nós, a juventude foi. O João Amazonas, presidente do partido, baixou para o Rio Grande do Sul, clandestino, né? Veio para cá, no Mata Borrão, se instalando tudo. O Aldo Arantes, que depois foi constituinte, que tem um livro muito bom, Terras em Fogo, é um livro do Aldo, eu até ia trazer para mostrar para vocês. Era o presidente da UNE. Ele baixou também para cá, para nos inscrever. Escrever os estudantes e a juventude como todo. Nós nos inscrevemos lá. O meu nome deve estar nessa ficha como Jussara Coni Marques dos Santos, porque eu já era casado e o sobrenome do marido era Marques dos Santos. Bom, aí em 60, conseguimos, houve toda uma articulação, o Tancredo baixou aqui, vamos fazer o parlamentarismo, quer dizer, o parlamentarismo assim, para o Congresso fazer o que bem entendia e o Jango ficar de... Rei da Inglaterra, né? Só que a luta popular que veio da legalidade, não mesmo, nós queremos plebiscito. Foi a primeira vez que eu votei, porque como eu faço aniversário em 7 de novembro, eu não pude votar nessa outra eleição. Foi a primeira vez que eu votei, foi em 1962. Eu não tinha feito 18 na eleição anterior que elegeu o Jango, só fazia campanha, né? Então, consegui vencer o presidencialismo. E aí retoma o processo do presidencialismo, o Jango se torna novamente, agora é presidente, e o Jango faz o grande comício da Central do Brasil em 1963 e apresenta as reformas de base. Eu tenho um livrinho, é que eu não encontrei, eu tenho os livrinhos das reformas de base do Jango. E uma das reformas de base que eu acho que nos interessa é a reforma tributária, a reforma agrária, a reforma urbana, que até hoje nós estamos lutando, né? E a reforma política, e uma das reformas era a reforma sanitária. Por quê, pessoal? Porque em 1963 teve a terceira Conferência Nacional de Saúde chamada pelo governo federal para discutir um sistema público de saúde. Foi lá na terceira conferência que começou. A partir da terceira conferência, em 64, a ditadura militar, essas conferências se realizaram nos escaninhos dos ditadores. E a luta pela redemocratização do país e a luta da reforma sanitária junto, porque a reforma sanitária era nós, eram os mesmos, eram os que lutavam contra a ditadura. A reforma sanitária foi um bunker do povo da saúde, né, no sentido de retomar a participação popular no processo de garantir a construção de um sistema público de saúde, e nós conseguimos fazer isso na 8ª conferência em 1986, que já era um momento mais elevado de redemocratização do país. Bom, participamos, eu fui delegada pelos sindicatos farmacêuticos, participamos dessa 8ª conferência, construímos os princípios do SUS, e na Assembleia Nacional Constituinte foi um dos maiores embates da Assembleia Nacional Constituinte, porque eram os privatistas da saúde e o povo da saúde e da saúde pública. Só que nós fizemos uma bancada enorme, porque a orientação foi isso tudo que eu falo para vocês, a orientação do meu partido, o Partido Comunista do Brasil. Era assim que a gente atuava. Nós saímmo tu te lembra das reuniões que nós fazíamos, né? Tu participou algumas vezes do partido. Tinha como... Não, tu estava... Tu, o Néio, eu, a Célia e tantos outros. E nós nós inclusive fizemos uma moção para a convocação da Conferência de Assistência Farmacêutica em 86.
Ela só saiu em 2003, quando o Lula se elegeu. E essas coisas têm que ser ditas. Porque aí nós conseguimos convocar uma conferência para traçar a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, estratégica como uma das políticas setoriais do SUS, como é a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, e por aí você vai. Bom, eu atuei muito também na questão da Política de Atenção Integral da Saúde da Mulher. Então eu estava onde? No Comista Central do Brasil, aí aquele comício, imagina, eram as reformas de base, eram os trabalhadores, eram 100 mil operários, 100 mil pessoas, e a TFP veio com tudo, os militares se juntaram e deram golpe de 64. Né? A minha referência sempre foi a Esquina Democrática. Eu dei esse nome, depois eu falo para vocês. Ele não tem um nome oficial, foi o nome que eu dei num comício inflamado e que o Correio do Povo publicou e está lá publicado e até hoje tem. O pessoal me pergunta por que não bota, deixa assim. Ele saiu da espontaneidade, não precisa ler. Já é a Esquina Democrática de Porto Alegre, né? Então, eu me lembro que eu e a minha irmã de criação, que era mais velha um pouco, nós sempre estávamos nos comícios, nas coisas, na legalidade, toda aquela coisa. Nós nos deslocamos vamos para o centro, o que é isso que está acontecendo, os rádios dando... Quando nós chegamos na Esquina Democrática, eu estava grávida do César, do meu terceiro filho, 5 meses de gravidez. Quando nós chegamos ali na Esquina Democrática, o que nós vimos, sim, era tanque, era milico, era arma, as pessoas correndo. Ela me pegou e nós subimos aquela rua da praia até... Só fomos parar na descida da Barros Cassal, que é onde a gente morava. E aí deu, gente, aí foi a chacina, foi as prisões, foi as torturas. Eu sempre digo uma coisa e vou dizer aqui para vocês que a gente tem que dizer essas coisas, fazem parte da história. Se a Dilma não tivesse feito nada por esse país, a Dilma foi torturada. Vocês pensam que aquela arcada dela que é dela, aquilo não é dela. Ela foi torturada pelo Ustra, que o Bolsonaro homenageou quando votou a favor do golpe. Que é o maior torturador, aquele matou horrores dos nossos. E ela não entregou ninguém. Talvez algum de nós não tivesse, talvez eu não pudesse estar contando a minha história aqui para vocês hoje. Que não é a minha história, é a história da luta do povo, aqui não é a minha história. Eu estou metida nessa coisa. O pessoal diz, Ju, tem que fazer uma biografia para dar. Não dá, não é biografia, tu tem que situar os tempos históricos, contar uma história de determinado momento, né? Essa turma que conta a história, que já está velha assim, né, que nem eu, tarará, nós somos denominados de griots. É o que detém conhecimento e tem que contar. Eu sou muito grata de vocês, porque vocês estão me animando a fazer algumas coisas além depois. Bom, aí vem a ditadura, 60, 70, 80 e tudo que ela... Eu acho que o pessoal tem que ler sobre a ditadura militar. Eu não posso dar aqui os exemplos de toda. Eu vivi ela intensamente. Eu vivi desde o momento da legalidade, toda a ditadura militar, a redemocratização do país e os processos de luta até chegar à eleição do primeiro presidente operário. E aí a minha identificação, meu pai era um operário, eu fui um operário, meus irmãos foram operários, nós saímos tudo cedinho para trabalhar. Eu cheguei numa universidade, eu nem sei como, eu sou uma das poucas que vem da classe operária e chega numa universidade federal. Possivelmente pelo que a minha família me ensinou, possivelmente pelas leituras desde menina, possivelmente pela orientação, a orientação revolucionária que eu tive da minha família, que é aquela coisa que te dá também, aquela coisa, não adianta, é a mesma coisa que ter tirado o primeiro lugar lá para poder ter meu ginásio no Colégio Rui Barbosa, que era um dos melhores colégios. Tem que ir para a luta, tem que lutar, tem que tirar, tem que passar. Porque eu não vou me inscrever em vestibular na PUC, eu não tenho dinheiro para pagar, tenho filho para criar, sou uma funcionária pública escrevente datilógrafa. Então não tem. É um pouco isso que impulsiona, e eu acho que as mulheres, cada vez mais, elas estão se dando conta de que elas são uma parcela significativa nesse processo de luta de classes, não só para a sua emancipação, mas para a emancipação de toda a sociedade, e também são produtoras das riquezas do país. E é um pouco esse movimento que a vida inteira me moveu, porque eu fui jogada na luta de classe, mas com um estofo de orientação revolucionária. Você não podia ter me perdido, né? Podia ter me tornado uma burguesia. Aliás, eu tive uma proposta de casamento com um cara riquíssimo, isso eu vou contar, só não vou dizer porque ele é um cara conhecido. E meu colega farmacêutico, etc., é conhecido no Brasil inteiro e tal. A gente namorou, depois que quando é que eu namorei ele? Foi antes de casar com o pai do Bolívar.
Foi. O pai do João, foi nos primeiros anos da faculdade, nas semanas acadêmicas. Aquelas semanas acadêmicas aí também não dava, né? Tinha que namorar nas semanas acadêmicas, não tinha jeito. E porque eu tive que e não era daqui, do outro estado, mas eu tive que decidir entre a luta revolucionária e um casamento burguês. Não foi difícil, porque eu vinha de um processo, né? E amores, enfim, amores surgem, né? Infelizmente me surgiram os revolucionários depois dele. Mas foi um belo amor, gente, foi um belo amor. A gente se encontrava nos meios do caminho. Era uma coisa muito bom. Aquela coisa meio clandestina, assim, porque a família dele, imagina namorar um comunista, pobre, miserável. Bom, aí, gente, eu quero dizer para vocês assim, ó, por onde andei, como militar e dar consequência a tudo isso, é por onde andei, o suporte familiar. Meus filhos, para mim, são decisivos. São decisivos, porque é o sentido da continuidade, é o sentido de que também eles dão uma dinâmica para a gente, que ensinam muito, né? Basta ouvir. O suporte de amigos, suporte de lutadores e o suporte político e a orientação do meu partido. Desde as organizações de base clandestina, tinha um edifício Ada, que ela casou com um dos da outra geração, não da geração anterior, né? Com um sobrinho da primeira geração, José Loguercio, Amara Loguercio, Sávio Loguercio, que era a turma a avó Cora, né? Porque as nossas casas e as escadas do edifício Ada, no escuro, aqui na Venâncio, eram muitas vezes onde nós fazíamos no escuro as nossas reuniões clandestinas. Como na casa de uma colega minha, Sênia Chaves, que o pai era do grupo dos 11 e tal, porque no lugar onde eu morava não tinha condição. Nós saímos da Baus Cassala, minha tia, que era funcionária pública, a enfermeira, adquiriu, eu moro até hoje lá, ali no conjunto do IP, ali na Chile, com a Ipiranga, e ali era funcionário público, a maioria era brigadiano e policial. Vocês imaginam que meus filhos ouviam, imagino que eu passei com brigadiano e policial tendo que morar ali, porque a gente tinha que morar, né? E foi onde ela conseguiu, onde nós podíamos ir pagando aquelas suaves prestações e tal. Então era muito difícil, não dá para fazer reunião clandestina ali. Mas nós tivemos reunião clandestina, assim, em lugares, o velho Sul, a mãe do Sul, o Sul morreu, sabe também, alguns dos nossos já foram e foram cedo demais, mas foram. Eu me lembro de eu sou carnavalesca, viu? Eu faço carnaval desde os 8 anos de idade, eu sou baiana da Imperatriz, sou fundadora da Imperatriz, há 25 anos baiana da Imperatriz. A ala das baianas, ela é uma ala, ela tem toda uma dinâmica, né? Não é qualquer uma para ser baiana. Começa pelas religiosidades, né? As mães de santo, as filhas de santo, aquela coisa toda. E eu me lembro de um carnaval que eu e o Negão João Carlos, operário metalúrgico, ele saía numa escola e eu noutra. E terminou e o partido marca, em pleno carnaval, na clandestinidade, uma reunião de base do partido, uma reunião da direção do partido. Eu fui para o comitê central, era aquelas coisas, tudo clandestino, encontrava, tinha que fazer ponto, chegava num ponto, que tu chegava com uma revista. Vou dizer as de agora, que revista, era a Manchete, que revista é essa? Tá lendo que revista? Aí isto é, eu gostaria de ler a Veja. A Veja não tem. Aí tu sabia que aquele cara tu podia seguir. Eram os famosos pontos, assim, porque era tudo clandestino, seja no comitê central, no estadual e tal. Porque teve a chacina da Lapa, o partido se escondeu, teve a guerrilha da Araguaia, o partido foi dizimado, teve que resguardar as direções e tal. Então nós tínhamos a fachada de visibilidade, nós tínhamos aqueles que tiveram que ficar escondidos, mas que a gente recebia os materiais e as orientações de como fazer, de vez em quando. Então era mais pela intuição e pela luta por olha, esse aqui eu estava falando, esse aqui é um dos lugares. Estava falando há pouco. Esse é sobrinho daqueles guerrilheiros que foram presos, torturados, que eu falei. Então na escadaria da avó dele, nós fazíamos reunião clandestina. Te lembra? Não, tu não, era o Sávio, nosso dirigente. Tu de vez em quando aparecia, né? Só no finalzinho, né? 80 e poucos. 82. Assim, eu vou dizer, os Coni, os Loguercio, é um pouco isso, né? A turma que vem de longe.
Então, esse suporte todo, sob as orientações do partido, e quando a ditadura veio, eles criaram, para dar uma fachada democrática, a Arena, que era a direita, e o MDB. A turma da esquerda tinha que ter um lugar para dar visibilidade, para se encontrar, barará, foi toda para a tendência popular do MDB. Eu consegui, gente, aí meteu André Fosse, Caio Lustosa, que fomos vereadores juntos em 82, aí eu consegui ser secretária-geral das mulheres do PMDB, sendo da tendência popular, e consegui ser presidente da segunda zonal do PMDB 2 vezes. Trouxemos, inclusive, o Teotônio Vilela, Teotônio Vilela era da Arena, e ele começou a visitar nos movimentos de anistia, ele começou a visitar os presídios, as torturas e tal, e se passou para o nosso lado e saiu pelo Brasil inteiro a lutar contra a ditadura. Então é uma coisa assim que nós... Menestrel das Alagoas, isso aí, tem até uma música, né, do Menestrel das Alagoas, a Fábio de Belém vinha, aí vem todo o processo, Muda Brasil, as diretas já, a Esquina Democrática foi exatamente no momento das diretas já, que num arrobo ali nós éramos uma meia dúzia de mulheres e estavam nos mandando para casa, porque nós tínhamos que ir para casa, sair da rua, vai para casa, vai cozinhar, até hoje diz, esse dia uma mulher me disse que era para eu ir lavar roupa, numa passeata dessas nossas aí. E eu disse para ela, muita roupa ela veio e não em máquina, viu, minha filha? Então fica quieta aí no teu canto e me deixa em paz. Eu sei o meu lado, fica tu no teu. Tem que responder, né? Num comicinho das diretas, nós éramos umas 10 mulheres. A Ana Rocha estava. Aquela turma antiga, a Eridan estava. A Dan. A Mara, eu, a Ecleia, mais outra. Tinha umas mulheres, chamamos lá, que disse, nessa esquina democrática de Porto Alegre, as mulheres, subida num caixão das floristas, que antes as floristas não eram lá embaixo, eram na Avenida Borges de Medeiros. E com esses megafones, que eu adoro ver as gurizadas hoje com megafone de novo. É um revival, assim, né, de ver a gurizada com megafone. Mas aí eu já passei pelos movimentos, aí chegamos nas lutas da fim da década de 70, que surgem as lideranças, o Olívio era dos sindicatos bancários, eu do sindicato dos farmacêuticos, tinha fundado da associação o sindicato. O Lula, grande líder metalúrgico em 79, começa a surgir a reorganização do movimento sindical, em clates, com clates. Então a gente participou de tudo isso. E no meio disso tudo, em 82, o partido numa reunião, partido clandestino, né? Porque nós conquistamos na luta em 85, a legalização do nosso partido. 82, o partido me chama numa reunião, e diz que eu tenho que concorrer a vereadora pelo PMDB. Eu quase tive um treco, fiquei virado uma fera. Eu não vou para esse parlamento burguês, porque porra nenhuma, meu negócio é rua, é a luta das mulheres, a luta dos farmacêuticos, é o movimento contra a caristia, que nós fundamos o movimento contra a caristia na Fracab, né? A luta das mulheres, bater panela. Sabe como é que essa burguesia está batendo panela hoje? As panelas tudo cheias? Nós batemos panela na década de 70, debaixo da ditadura, embretadas com a cavalaria lá na Ponte de Pedra. Na década de... O João tinha 6 meses, esse aqui. Não tinha aquelas coisinhas de carregar aqui, a gente carregava, era aqui mesmo, né? Tinha essas coisinhas de hoje, que as minhas netas têm. E eles quase nos mataram lá. Quase nos mataram, as mulheres com as crianças no movimento contra a carestia, com pauleira, com gás, com tudo que vocês podem imaginar. Quem salvou a gurizadinho, nossos filhos, foi um boteco que tinha ali nas escadarias, que nós saímos tudo correndo para lá, e nesse boteco o homem deu leite para nós tomar e dar para as crianças. Então, essa luta é uma luta assim, onde sempre, eu falo isso para dizer, onde sempre as mulheres estiveram muito presentes. E hoje eu vejo a juventude e as mulheres, historicamente, sempre tiveram presente. Eu tive a felicidade de atravessar da juventude a luta das mulheres, mas quando eu estava falando que o partido rezou, eu disse, não, eu não vou para isso, mas tu vai, porque nós temos que dar visibilidade, tem que botar a política do partido na rua, tarará. Eu disse, mas gente, eu não fui feita para isso, eu fui feita para a rua, não é para parlamento, tarará. Aí o dirigente, o Edson Silva, me deu um livrinho desse tamanhinho, gente. Os comunistas e a Duma. A Duma era o parlamento soviético. E eu li o livrinho de noite, li numa sentada só.
Pô, fiquei numa maior vergonha da minha vida. Eu digo, mas que revolucionário de merda sou eu que não entendi qual é o meu papel nesse momento. Que era a única pessoa que tinha condições de eleger. E elegemos, gente. Até hoje eu não sei como nós elegemos. Aquele jeito. Andando numa moto com o Beto Sapo, que tinha uma moto, não é essas motos de hoje, aquelas motinhas. Então você sabe aqueles cartazes de ouro? Vende-se ouro, nós fizemos um cartaz para mim, eu atrás dele enganchada com a cédula atrás com o meu nome. E as pichações que nós fazíamos nas ruas era Jussara Coni, vereadora, abaixo a ditadura militar. Eu me elegi com esta palavra de ordem, abaixo a ditadura militar. A orientação revolucionária do partido. Aí eu cheguei para o partido e disse, que vergonha, gente. Entendi tudo, claro. Tem que estar no parlamento burguês, porque tem que ter a voz dos comunistas em tudo que é lugar. A voz revolucionária. Então, passamos para isso aí, fomos lá e tal. O movimento de mulheres, gente, é uma coisa belíssima. Um dia a gente deveria fazer alguma coisa, proponho para vocês, sobre o movimento pelas mulheres. O movimento de mulheres ele sempre foi decisivo. Eu começamos a afinar mesmo nos movimentos femininos pela anistia. O movimento de mulheres na luta política, no sindicato, no farmacêutico, é uma coisa. Outra coisa foi quando aflorou o movimento feminino pela anistia, liderado pela Quita Brizola, irmã a volta dos nossos presos políticos, né? Os presos, exilados políticos. A Quita Brizola, a dona Mila Cauturo, Alícia Pérez, mulher do Glênio Pérez, eu nem falei no Glênio e no Marcos Classima, que foram caçados, tem tudo isso no meio disso, né, que eram vereadores, 78. A Dilma, a N de Baques, eu, a Olga Araújo, que era cunhada do Carlos Araújo, marido da Dilma, que esteve preso lá com o teu primeiro marido na ilha. Segundo marido. Teu segundo marido na ilha. Nós começamos, os comitês femininos pela anistia, e essas mulheres na rua, nós mulheres na rua, nós demos origem aos comitês brasileiros pela anistia, e nós conquistamos a anistia no Brasil. E foi uma das coisas mais lindas a volta dos nossos exilados políticos. Um deles, nosso, chegou, ficou um pouco ali, quando foi saindo, teve um infarto e morreu. Diógenes Arruda Câmara. Com esse homem eu aprendi que ser comunista é uma opção cotidiana. Como ser mulher é uma opção cotidiana. Como ser um homem com a capacidade de entender as mulheres é uma opção cotidiana. Porque nós vivemos numa sociedade de classe, uma sociedade que nos aparta. Nos aparta para poder se manter. Usa os negros, usa, né, o racismo, usa a homofobia, usa as questões de gênero para se manter como sociedade de classe. E nos antagoniza. Numa nação cuja maior riqueza é exatamente essa diversidade humana e cultural que nós temos. Então, eu venho da luta clandestina, quando o partido tinha faceta clandestina, semi-clandestina, tinha que dar visibilidade, nos botava em determinado lugar, às vezes a gente tinha que mudar de endereço. Já falei do movimento da legalidade, já falei do golpe, do significado do partido. Meu nome era Maria, meu nome clandestino. Eu não sei porque que eu escolhi esse nome, mas eu escolhi Maria. Toda a luta pela redemocratização dentro da URGS, como servidora, como aluna, a luta das mulheres, a fachada essa da Tendência Popular do MDB, no movimento da Tendência Popular do MDB nós criamos um grande movimento de juventude, a juventude e um grande movimento de mulheres. Porque a gente foi Tendência Popular para lá para fazer isso, né? Para botar outro tipo de luta na rua. Nas lutas do movimento contra a carestia, nas lutas das ocupações na década de 80 na cidade de Porto Alegre. Eu era vereadora, fui a vereadora das ocupações. Apanhei desses brigadianos que... mas a gente... Eu tenho até uma foto aqui que eu estou no meio entre o povo e o brigadiano e botando a boca neles. Eles fizeram o serviço, a brigada militar, os policiais militares no Brasil fizeram o serviço sujo que o exército não quis fazer. O exército comandava e eles eram os que faziam a repressão. E não era qualquer coisa. Tem uma foto aqui que começa na esquina Democrática, até o Fogaça tá nela, porque o Fogaça era dessa turma aqui.
E da esquina Democrática até onde era o Cinema Vitória, eu fui levada a pontapé. Eu tive uma perfuração de pleura. E sabe por que eu não desapareci ali? Porque estava passando o Carlos Avelino Fonseca Brasil, médico, formado em 1966, e deu um carteiraço e me arrastou, me tirou das mãos dos caras e me levou para o hospital de pronto-socorro. Então, as coisas são assim... O movimento contra a caristia foi um movimento espetacular. O movimento contra a caristia, eu me lembro do Freitas. O Freitas é um grande revolucionário, camarada nosso, morreu há pouco. Nós fomos eleitos delegados aqui para o movimento contra a caristia nacional. E nós chegamos lá e estava a mulher do Santo Dia. Lembra do Santo Dia? Santo Dias, você se lembra? Aquele operário morto em São Paulo, um dos mortos da ditadura. O Santo Dia. O nome dele era Santo Dia. E nós fomos lá para aquela coisa. E essa é a minha veia poética, né? Me pediram para falar e eu disse: Santo, Santo, Santo não é o Senhor do Universo. Santo, Santo, Santo é o operário que eu canto no meu verso. E aquilo ficou como palavra de ordem. O tempo inteiro, nós lutamos muito com essa... A mulher dele estava lá, foi um momento assim... Porque, olha, a luta revolucionária, gente, essa luta toda, ela não é uma coisa dura, pelo contrário. Quanto mais tu entende a luta, quanto mais tu te aglutina, quanto mais tu sabe a história, quanto mais tu te doa, mais alegria tu tem para fazer essa luta. A luta deve ser uma coisa, a luta por tudo. Por conquistas, por direitos, mas não a luta isolada, não a luta nossa, não a luta para mim, entendeu? A luta coletiva, ela é dura muitas vezes, muito dura. Não é brincadeira tu criar filhos na clandestinidade, não é brincadeira tu saber que teus camaradas foram mortos na chacina da Lapa, foram mortos na guerrilha da Araguaia, 100 guerrilheiros por 20 mil soldados do Exército Nacional. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa o partido desaparecer depois da chacina da Lapa, né? Porque tinha que esconder, porque senão os nossos grandes dirigentes iam morrer. E tu ficar que nem mosca tonta, o que é que faz com a política do partido? Tu foi fazer, eu fui fazendo no diretório, fui fazendo na coisa. E dali a pouco alguém chegar para ti e dizer: eu sou... Foi o dentista que mora em Canoas, Augusto. Nós temos que a gente não sabia, nem ele que ele era do partido, nem ele que nós não sabíamos um do outro. Ele disse: a gente está te convidando, vamos lá, eu e tu, e a mulher dele iria também, lá num bar, lá na rua, na avenida, na Farrapos, gente. Nós fomos de noite para Farrapos, porque se a gente viesse para o Bonfim era complicado, né? Então, se bem que o Bonfim, eu e a Biloca nos reunia no Fedor, a vida inteira. Alguém conhece o Fedor? O Fedor era a gente, criança clandestina, a gente tomava, eu as águas, a Biloca, a cerveja, nos reunia ali. A Biloca era da arquitetura, daquela turma boa, também em Barra 72, que nem nós. A turma boa da arquitetura, que começou aqueles festivais onde surge o Ney Lisboa, aquilo tudo nós fazíamos junto. Raul, aquela turma toda, né? Bom, e era muito bom. Aí ele disse: nós vamos lá nesse boteco, Parará. Eu disse: tem alguma coisa, né? Mas aí disse pro Bodes: eu tô indo para um boteco lá encontrar uns amigos, Parará. Saí de casa e fui. No meio do caminho encostou uma pessoa, uma mulher, era Maria, antes do Edson, dirigente. Disse: eu sou do Comitê Central. E vamos indo. E assim nós seguimos teus. Ela só disse: eu sou do Comitê Central. E nós seguimos e sentamos no boteco. E ali começou um embrião. Depois a Maria teve que ser deslocada, porque a gente tinha que deslocar, né? Primeiro era o Guizone, a Raquel, nós tínhamos que ir deslocando as pessoas. Eles foram para Santa Catarina, a Maria para o Rio. E aí veio o Edson Silva, que eu acho que alguns de vocês podem ter ouvido falar no nome dele, né? E a Ana Rocha. E aí nós começamos a reconstrução do partido. Se por um lado foi um susto, por outro lado você não pode imaginar a honra e a alegria quando disseram: tu vai para a direção municipal, em seguida tu vai para a direção estadual. Me lembro da Biloca, que cozinhava o arroz pela metade e depois deixava para botar água no fim para nós comer o arroz quentinho na casa dela.
nas reuniões comunitárias. A gente fazia essas coisas. Porque é muito coletivo o troço. Não adianta, olha, se não é coletivo, a gente vai embora. Nos pegam, né? Então, nós fomos para aquele boteco e aí eu fui chamada para ser da direção municipal, depois da direção estadual. E talvez assim a coisa mais gratificante da minha vida foi o dia que nós fizemos um congresso e nesse congresso eu fui chamada para ser do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Leiam a história, gente. Eu estou falando aqui uma coisinha de nada. Tem livros aí que tem que ser lidos porque nós não comemos criancinha. Fazemos, eu sou um bom exemplo. E muito bem feitas. E com muito amor. Então a gente não come criancinha, a gente faz. Uma vez a Tânia Carvalho me perguntou isso num programa. Como é que essa história de comunista, criancinha de não comemos? Fazemos e bem feita. Ela deu aquelas gargalhadas dela, eu acho ela ótima. A Tânia é uma pessoa, Tânia Carvalho, ela tem a sua história também, né? Assim, um pouco diferenciada lá por onde ela andou. Eu acho que já falei tudo que nós passamos por aí e queria dizer bom, aí assim, ó, eu tive vários mandatos. Os mandatos não são meus, são do partido, né? Eu fui vereadora de 82 a 98, que foi essa vez que eu estava apavorada. Em 98, eu fui a vereadora mais votada da cidade de Porto Alegre e não pude entrar por conta da legislação eleitoral. Eu tinha que atingir o coeficiente, eu fiz 16 mil votos e o partido não fez a legenda, né? Nós saímos sozinhos. Eu nem vou entrar nos detalhes de por que nós saímos sozinhos, porque a gente tem que unificar sempre as esquerdas e não... Há coisas que fica melhor ficar na história oculta, né? Então, só sei que me disseram que eu tiraria votos, que eu tiraria cadeiras. Eu disse, eu não vou tirar, eu vou fazer a minha e dou mais 2. Eu daria mais 3 cadeiras. 16 mil votos em 1982, gente, não é qualquer coisa. Não era qualquer coisa. Aí, de 91 a 2006, eu fui deputada estadual do partido, sempre uma votação, né, subindo. Em 2006, eu ia ser candidata a deputada estadual de novo, para o 5º mandato, era importante para o partido, mas aí se articulou todo um processo da importância de ser vice do Olívio, para enfrentar Ieda e Rigoto. Ninguém acreditava, nós conseguimos tirar o Rigoto e ir para o segundo turno e perdemos por 4% só para Ieda. E aí veio aquela... Marcamos um projeto, né? Que também fazia parte do processo do projeto nacional, que em 2013 a gente tinha eleito Lula, né? Aí de 2007 a 2010 eu fui diretora superintendente do GHC, depois fui secretária do Tarso, do Meio Ambiente, e agora estou lá como vereadora de novo. Mas o que eu quero dizer assim para vocês, assim, que mandatos eles são espaços de fazer política, muito menos dentro, né? Tu faz a política ali naquelas articulações, naquela coisa, mas muito menos dentro e muito mais fora. Eu não consigo ter um mandato dentro da Câmara Municipal. Tenho projetos, tenho leis importantíssimas, né? Não vai dar tempo de falar tudo isso e tal, mas são leis que sempre foram feitas com a luta popular, muito ligadas à saúde, e que vem desse processo da luta pela reforma sanitária, da 8ª conferência na construção do SUS. Eu participei da 8ª, sempre como delegada, até a 15ª agora. Aqui tem documentos de todas as conferências, eu trouxe aqui, está tudo amarelado, mas está aí. Bom... fui depoente na Assembleia Nacional Constituinte porque eu fui vereadora de Porto Alegre até 88. E aí fui secretária-geral da União dos Vereadores do Brasil, eleita num congresso de 5 mil vereadores. E fui eleita para ser a depoente na Assembleia Nacional Constituinte pela União dos Vereadores do Brasil. No quesito da saúde, e aí nós foi a luta do SUS, no quesito da reforma urbana, que até hoje nós estamos lutando, né, pelas participações nas lutas, todas essas ocupações que vocês possam imaginar, eu estava lá, né? Bom, e no quesito da luta das mulheres, mais poder político para as mulheres, nós estamos até hoje nessa luta. Né? Então, as lutas, assim, a história nossa, a história é aliada para a gente entender. Os momentos, eles vão se diferenciando, mas a luta nunca para, né? Eu acho que tem outro aspecto aí que eu acho interessante, que são as lutas internacionalistas.
né? Eu tive o prazer de representar o Comitê Central nas articulações, muitas vezes nas fronteiras ali com a Frente Ampla do Uruguai, Brasil, a questão da Argentina, na luta contra a ALCA a gente conseguiu passar, né? Em Buenos Aires eu fui salva pelos companheiros, porque veio uma repressão brutal, eu fui salva, eu e toda a turma brasileira que estava lá, pelos companheiros do Partido Comunista da Argentina. Conseguimos pegar e nos levar para a sede. Tive 2 vezes em Cuba, né? Primeira vez como deputada estadual na missão oficial, no Seminário Internacional de Atenção Primária à Saúde, e ao mesmo tempo tinha um seminário de plantas medicinais, da experiência cubana. E como eu estava sempre trabalhando com a política de plantas medicinais, ajudei a fazer a nacional com Lula, fiz a estadual através do Fórum pela Vida, que reuniu aí durante 6 anos, muito, e agora fiz a municipal. E vai tudo por água abaixo com esse ministro da Saúde que está aí, né? Então, aprendi muito nesse Seminário Internacional de Saúde. Nós ouvimos 3 horas do Fidel Castro. Qual foi as forças? Aquele internacional, aquele que o... Eu fui em 2 dias, no segundo e no sexto para você. Não. Eles foi? Foi. Eu acho que foi o Neio foi junto. Então acho que não foi. Eu acho que foi o 7º. Eu era deputada na época. Eu até tinha o material de Cuba, eu acho que foi o 7º. Pode ser. É que todas as vezes o Fidel Castro dava longos discursos, né? Não, eu ouvi aquele homem 3 horas e eu queria ouvir mais. Porque o homem sabia muito mais do que qualquer profissional de saúde que eu já ouvi falar, inclusive de nós. O cara tinha noção do significado estratégico da saúde de um povo para o desenvolvimento desse povo. Maravilhoso. Para o desenvolvimento desse povo, o desenvolvimento econômico, social, espiritual, humano, porque é disso. É o biológico e o espiritual. Nós não somos apenas um corpo, né? Eu pelo menos tenho essa concepção. O corpo biológico, ele é um espaço material para que a alma, o espírito, a mente, enfim, aquilo que a humanidade veio para fazer, possa fazer e se encontrar. Aí o Fernando chega, sem saber da minha vida, um menino perto de mim, deve ter a idade dos meus netos. Bueno, tem neto de 37 anos, quantos anos tu tem? Quase 40. Tá quase aí. Bom, podia ser, se as minhas filhas tivessem começado mais cedo. Ou meus filhos. É que as gurias são mais velhas. Me faz um, como é que a gente chama? Uma arte com os trilhos de trem, sem saber que eu tinha nascido nos trilhos de trem. Então, as coisas assim também, elas vão se mexendo e se encontrando, né? E aquele homem, para mim, ele foi isso. Ele foi uma pessoa que conduziu contra o mundo inteiro, contra o capitalismo, contra o imperialismo norte-americano, aquele horror de impedir relações relações comerciais, aquele horror. Ele conduziu uma revolução à moda do povo, com a cara e a coragem do povo cubano. Porque há modelos, as revoluções, o processo histórico, a humanidade vai fazendo sua história. Agora, quando nós queremos avançar para um patamar diferenciado, que nós estávamos avançando agora e agora tem esse retrocesso aí, nós temos que fazer as coisas com a cara e a coragem do povo brasileiro, com a nossa cara, com o nosso jeito, com a nossa história. Uma história ainda de escravidão para os negros ou não? Uma história ainda de dizimação dos indígenas, ou esses indígenas nas beiras das estradas ali, as meninas se prostituindo com os caminhoneiros que passam, as meninas indígenas, pega ali a estrada de Tapes, ou não é isso ainda? E muito se fez, só que agora nós estamos na perspectiva de retroceder tudo isso, e tem que ser dito, né? Eu tive numa missão oficial também, depois em Cuba, comandada pelo Raul Carrion, quando eu era diretora, ele era deputado, superintendente do GHC. A gente fez a primeira experiência no Grupo Hospitalar Conceição de estágio dos estudantes brasileiros e cubanos no Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição. Aquilo ali foi um embrião dos mais médicos, que agora só estão tudo mandado embora, né? Porque o povo que se forma aqui, os currículos, as concepções, não é poucos médicos vão para a saúde comunitária como ele, como o Ney Girão, que é a turma que eu mais conheço, como outros. Porque a perspectiva é outra, é o privatismo, é o consultório, não é, eu não estou falando só dos médicos, porque eu penso na equipe como um todo. Para que nós somos formados?
dentro de uma faculdade de farmácia. Eu tive que brigar para fazer a minha tese de mestrado como eu achava que tinha que ser feita. E aí, com a ajuda da professora Eufrides. Nós somos formados para sermos reprodutores das técnicas importadas numa multinacional de medicamentos, e não para pesquisar o conhecimento tradicional, que vem dos povos tradicionais. A academia dá o aval e não roubar, e eu digo o conhecimento tradicional, o conhecimento acadêmico, porque ciência está em tudo. Ciência está na minha bisavó, Guarani, né? A ciência está em tudo, a ciência é patrimônio da humanidade. Aqui vocês têm pastas da nossa luta da década de 90 contra a lei de patentes no Brasil, que eu coordenei nesse estado, junto com o Comitê Nacional. Porque a lei de patentes é exatamente impedir o conhecimento seja patrimônio da humanidade. Ele é patrimônio da humanidade. A gente entra numa universidade e tem que ter essa concepção. O conhecimento que a gente adquire ali, o que a gente leva. Eu levei conhecimento para dentro da minha universidade. Porque eu venho de uma origem que trabalhava as plantas medicinais, a homeopatia, eu se tomo Gente, eu fiz uma prótese aqui e os caras me deram morfina antes de sair da sala, eu dormindo lá na coisa. Eu acordei na sala de recuperação, eu não sabia. Quando eu acordei, eu disse, eu estou morta, estou viva. Eu não sei, porque eu olhava, eu via coisas assim, então eu imaginava, eu devo estar no astral já. Porque eram umas coisas que dançavam, branca. Bom, se o astral é isso, está tudo bem, porque está tudo dançando à minha volta. Pá. Aí chegou um ponto que eu disse, mas onde que eu estou? Eu saí fora de mim, eu viajei, cara, me deram morfina. Se eu tomo um Dorico 750, eu durmo. Porque meus receptores estão prontos. Porque eu só tomei medicamento quando eu tive uma tuberculose renal. Isso eu não falei, a minha mãe morreu de tuberculose aos 23 anos, porque ela vem de uma família assintomática para o bacilo de Koch. Nós formamos o complexo primário, eu e meus irmãos, e eu fui saber aos 29 anos, quando eu estava no Julinho, no último ano do Julinho, para fazer o vestibular, e fizeram uma campanha de erradicação da tuberculose, fizeram Mantu. Cara, eu cheguei e cara, isso aqui. Aí a minha tia, essa que virou minha mãe, que era enfermeira da primeira turma, minha filha está tuberculosa, que nem a tua mãe. Aí nós fomos para tuberculose, pulmão, né? Eu não tinha sintoma nenhum. Não, pulmão não é. O neumologista, então o pulmão está todo cicatrizado pelo complexo primário. A mamãe nos amamentou. Nós formamos um complexo primário, então o pulmão não é. Mulher, vamos para o útero. Nada. Ossos, nada. Um dia eu senti assim, eu não tinha febre, eu não tinha nada, eu não tinha os sintomas, aquela febrícula noturna, aquela coisa, não tinha nada, não tinha dor, não tinha nada. Trabalhando, estudando, fazendo tudo. Aí um dia eu fui lá e senti tipo assim uma coisa, será que eu estou com cistite? Aí falei para minha, olha, o que é uma enfermeira com a qualidade que aquela mulher se formou? Eu disse, eu estou com minha filha, isso aí é tuberculose renal. Aí eu fui para a enfermaria número 1 do professor Oli Lobato, da Santa Casa, que era lá onde vocês se formavam, né? E lá eu encontrei a Lídia Bischoff, que tinha sido formada nessa escola aqui também, e depois fez medicina, colega da minha mãe. Pediu uma agricultura com pesquisa de BK. Milhares de germes por campo. Eu estava com uma tuberculose renal, que chegou a atingir cálices e tarararará. Foi quando eu tomei medicamentos. Fui no centro de saúde modelo e peguei aquele caixote desse tamanho, né? Que era 89 estrépito, eu tenho a lesão da estreptomicina, do efeito colateral, né? Eu barulho demais, eu fico quase doida. Então, se duas pessoas conversam ao mesmo tempo, me dá uma zoeira, eu não consigo ouvir nenhuma. E aí, em 6 meses eu me curei daquela tuberculose renal. Eram 90 injeções, uma por dia. E eu me lembro da minha tia enfermeira me dar a primeira injeção. A minha bunda virou uma peneira, né? Uma por dia, vocês imaginam. Ela deu a primeira injeção. Tá, minha filha, só faltam 89. Eu nunca me esqueço. Bem coisa de enfermeira, né? Bem coisa de enfermeira. Eu nunca me esqueço dela, porque ela tinha essa coisa assim de... uma enfermeira de saúde pública, cara, uma enfermeira humanitária, uma mulher assim que... Meu Deus, quando eu lembro dela, assim, eu sinto uma puta de uma saudade, né?
Aí tomou chopp até o último dia com um buraquinho aqui. Foi homenageada porque ela conseguiu ainda chegar nos 54 anos da turma dela, né? De formada. Nós fizemos uma festa aqui, 50 anos, fizemos 54 anos, que era a primeira turma formada. As que entraram em 1950 e as que formaram em 54 se fez lá no ano de 2004, né? 2004. Fizemos na Assembleia e tal. E ela ela teve traqueostomia, ela teve nas cordas vocais, né? Então ela botava o dedinho aqui e mandava um chopinho. Aí o médico dizia, eu conversei com o médico, eu disse, eu não vou deixar, eu vou levar ela para tomar chopp. Ela é uma mulher tão espetacular. Ela tinha conta, vocês imaginam, quando abriu o Bourbon ali, nós moramos ali na Chile, quando abriu o Bourbon, ela ficou na maior felicidade, porque ela pegava as pernas dela, bengalinha, um bonezinho, e ela ia para tudo que era lugar. Nasci sozinha, não precisa. E era tão maluca que ela já estava velha, assim, 80 e tantos anos, né? E ela entrava e chegava em casa, gente, eu entrei por aquela porta da frente daquele ônibus, uma velharada horrorosa, feia. Ela dizia, uma velharada que não sorria. E ela era parte da velharada, e ela falava assim, né? Ela tinha conta no Bourbon, nos lugares de chopp do Bourbon. Quando ela não tinha dinheiro ali com ela, os guris serviam o chopp, no outro dia a avó pagava. Ela virou a velhinha do Bourbon. E assim ela morreu, né? Então eu falo nela porque ela tem a ver, né, com a minha formação, ela tem a ver com muita coisa que a enfermagem fez nesse estado e nesse país, né? E foi uma mulher que me deu muita luz, assim, para mim poder... E me ajudou muito, né, para criar meus filhos e poder estudar e fazer tudo. Mas eu também fui na China, na Delegação Brasileira das Mulheres, né, na conferência, fui da Delegação Brasileira na Conferência das Mulheres Chinesas. Participo do Fórum Social Mundial de todas as edições e dos fóruns temáticos e o da biodiversidade, né. Só não consegui ir na Tunísia e não vou conseguir ir no Canadá, porque a luta do Brasil, para mim, nesse momento, é maior do que eu estar fora do Brasil, né. Gente, é muita coisa, assim, eu sei lá, eu não sei se era isso que vocês queriam, não sei se vocês se divertiram, não sei se vocês gostaram, tem um monte de projeto e lei e coisa que eu fiz. Eu só quero dizer o seguinte, como é que a gente faz projeto? Tem gente que vai lá e bota projeto para tudo que é coisa. Né? Eu participo muito das comissões, crio frentes parlamentares, agora nós temos uma em defesa do servidor público, do serviço público, que é o dia inteiro lá brigando com o Fortunato para as coisas acontecer, lá nas escolas, estou no Concreches, na comissão de saúde e tal. Mas essa luta política e ligada aos movimentos da sociedade. Eu sou da União Brasileira de Mulheres, eu fundei a União Brasileira de Mulheres, né? Sou do movimento da cultura, aí como poeta, então eu sou do Viva a Palavra. Diz aí, me ajuda, sou comunista, sou do Partido Comunista do Brasil, sou da minha categoria para mim, a categoria farmacêutica é uma categoria que teve um papel estratégico na luta contra a ditadura. Nós temos algumas figuras assim importantíssimas, né? E participei, então, desse processo da construção de um novo projeto para o Brasil, pelo meu partido, em todas as instâncias que o partido determinou, que envolveu a eleição do Lula, a reeleição do Lula, o primeiro operário, né? Já tinha falado, e a eleição da Dilma, a segunda eleição da Dilma, na busca deste projeto. E agora nós estamos nesse enfrentamento disso que não é impeachment, coisa nenhuma, isso é golpe. Porque não tem crime de responsabilidade dessa mulher. Parece que ela está cercada lá no palácio de policiais, que não pode sair. E isso é inadmissível. Nós, mulheres, vimos o que foi, né, a altivez da Dilma de sair de um lugar que é seu, né, para ser usurpado um poder de 54 milhões de votos, usurpado, né, num momento para impedir que o projeto nacional evoluísse. Tinha muita coisa para fazer ainda mais? Tinha. Tem mais para fazer? Tinha. Só que agora não é 50 anos. Não é os 40 anos da ditadura que nós vamos retroceder, nós vamos retroceder 100 anos. Se essa gente continuar lá. E é essa gente mesmo. São usurpadores. Aquela sessão do Congresso Nacional, quem não viu, deve procurar ver. Porque aquilo é uma aula de história ao contrário. É tudo que é inadmissível num Congresso Nacional. Vamos dizer, o povo elegeu. Sim,
A Rede Globo está aí, né? Para fazer eleger os seus mandatários, os seus aliados, que é uma coisa que nós deveríamos já ter feito há mais tempo. Essa é golpista, é criminosa. Além de tudo, gente, quem se planta? Você se planta na frente da Globo a essa altura da vida? Eu há anos que eu não sei o que é ver, eu não ligo televisão. Eu tenho leitura para fazer, eu tenho jornal para ler, as redes sociais bombam e a gente fica sabendo tudo e se comunicar. Se quiserem ser meus amigos, pode ser. Pode ser, até para me xingar se for o caso. É Jussara Coni lá no meu Face. E tem muita gente, tem muitos jovens me pedindo amizade nesses últimos tempos, a juventude, gente, a juventude que quiseram levar para o outro lado, a juventude está se rebelando. A juventude sempre foi assim. Eu contei uma parte da minha juventude. A juventude sempre foi assim. A juventude é da nossa natureza na juventude ser assim. Só que a gente não pode perder isso nunca. Não pode perder isso nunca. Tu pode envelhecer, pode vir as rugas, pode vir os cabelos brancos, que o meu, aliás, depois de um certo tempo, as minhas filhas resolveram que eu tinha que deixar crescer de novo e pintar, passar eu mesmo pinto. Eu tenho uma coisa, eu mesmo pinto, Urias, e pinto direitinho. E tô me achando assim um espetáculo esse cabelo, porque eram os cabelos que eu tinha na minha juventude, né? Então, porque é o seguinte, nós temos que andar como nós queremos, como nós gostamos. Se tu resolve ficar loura de uma hora para outra, fica loura. Se tu resolve... Eu vivi também essa coisa dos movimentos dos anos 70, né? Essa coisa meio riponga, né? E o pessoal me acha assim meio... E aí eu acho lindo, eu achei que o movimento hippie teve também o seu papel. Não bebo, não fumo, sou louca de cara. Só para vocês ficarem sabendo. Não, nunca bebi, nunca fumei. É de cara mesmo, é um pouco da natureza e dessa vida que me legaram aqui. E acho que a gente tem que prestar muita atenção e procurar ler a história do Brasil. O povo brasileiro é um povo único. E essa história da nação brasileira, a gente tem que procurar ler não sob a ótica dos dominadores. Porque a história que nos ensinam é sob a ótica dos dominadores. Para que a gente possa também escolher o lado que nós queremos estar. Agora, luta sozinha não vai a lugar nenhum. Tudo isso que eu falei para vocês, a personagem não sou eu. A personagem é o povo brasileiro. Eu sou parte do povo brasileiro. Eu sou uma mulher brasileira, uma operária, uma comunista, uma feminista. Então não é, o pessoal diz tem que escrever a história, vocês mesmos estavam dizendo, não, eu não posso escrever, não é biografia. Eu acho biografia uma coisa tão diletantista, eu acho assim, que a gente tem que escrever fatos que tu viveu. Eu contei fatos aqui para vocês, eu me meti neles, né, eu vivi esses fatos aí. E como eu acredito nos orixás, né, e pratico e tal, que eu acho que é uma coisa muito nossa, muito brasileira. Todos os dias eu tenho a minha gratidão por ter sido inserida nesses quase 74 anos, neste país, na família que eu tive, os ancestrais que eu tive, nos meus descendentes. A luta do nosso país ainda precisa muito de nós. Eu quero durar ainda muito mais, eu vou durar. Eu acho que eu vou 100. Companheira me ajude. Companheira me ajude. É para os companheiros também, porque eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com vocês ando melhor. Então, essa é a palavra de ordem que a gente está puxando aí. Não tenhamos pejo de defender a democracia. Porque sem democracia se vai tudo. E eu sou uma das pessoas que lutou pela democracia. E lado a lado com essa mulher, que parece que nós saímos no Brasil inteiro aí, nós duas nos abraçando, porque quando ela me viu se iluminou. Porque lutar junto por liberdade é o que de mais libertário pode ter no ser humano e na sociedade. Então, que possa ter servido um pouco essas loucuras que eu falei para vocês,
para que a gente entenda que eu não posso andar só, gente. Até porque o meu caminhar já está mais devagar. Né, gurias? O que tu pensas? Já tenho uma prótese aqui, não quero ter outra aqui. Se eles vierem estar nas ruas, formar amplitude e unidade do povo, conversar com as pessoas, mostrar para as pessoas, eu tenho essa lista tudo, não sei se vocês trouxeram, as perdas que nós já estamos tendo. Cara, um outro decreto, 11 mil casas de Minha Casa Minha Vida. Sabe quem é que vai para Minha Casa Minha Vida? Não somos nós, gente. Quem tem Minha Casa Minha Vida é esse povo que mora nas vilas, em área irregular, que não tem saneamento, como a casa daquela menina que arrebentou o troço do Demar na frente da casa dela, essa noite estourou. Quase que mata ela e os filhos todos. Sabe o que é estourar uma bomba do Demar na porta da casa de uma criatura numa área irregular? São chefes de família, são mulheres sozinhas. 11 mil casas da Minha Casa Minha Vida, com canetaço terminaram. O SUS está se indo. Fora a Previdência. Previdência, a questão da aposentadoria das mulheres, vai aumentar. Porque a gente trabalha a vida inteira. E depois quando tu chega, eu estava falando nos velhos, né? Quando tu chega num período da tua vida, que eles vêm com essa história de melhor idade, terceira idade, não sei que idade. Não, nós somos velhos. Eu aprendi isso com os meus velhos. Nós somos velhos. Nós somos jovens, nós somos moços, nós somos adultos e nós somos velhos. Quando chegamos na nossa idade de sermos velhos. Nós fomos os velhos, que um dia todos vão ser, que construíram no seu tempo histórico uma nação, com o seu trabalho, com a sua luta, com a sua participação, com o seu estudo, etc, etc, etc. Hoje, essas pessoas são pessoas que estão absolutamente desprotegidas e agredidas por uma sociedade do individualismo. Os filhos não estão nem aí. Meu neto que me fala essas coisas. E eu vejo isso lá na vila. Imagina uma mulher de 70 anos, lá na vila, numa ocupação irregular, quando ela pode estar numa casa, Minha Casa Minha Vida, com os netos, com a família, etc. E muitas vezes essas pessoas têm uma aposentadoria, então quem sustenta a família nos momentos de desemprego. E estão sendo, inclusive, agredidas, etc., porque o tráfico está aí, e o dinheiro para droga, e a avó que tem o dinheiro, e etc, etc, etc. São relatos da vida que eu ouço todo dia, gente. Todo dia. Todo dia. Então a gente tem que olhar além do umbigo, e na universidade a gente tem que revolucionar, gente. Não pode se contentar, isso que ele perguntou, não pode se contentar. Na URGS nós estamos vivendo um terrorismo. Eu gosto muito do Fourier, filósofo francês, 2 séculos, sei lá, que ele diz, o grau de emancipação de uma sociedade é medido pelo grau de emancipação das mulheres nessa sociedade. E olha que nós estamos indo bem, gurias, mas nós precisamos mais. Hoje, as lutas nas ruas, a maioria é juventude e mulherada. E muita mulher jovem. Muita mulher jovem, o que é muito bom. A gurizada se antenando. Não, mas para aí, não é isso que eu quero. E isso dá um alento, assim, para a velharada, né? Porque a gente vai ter que continuar na luta, não tem como não estar. Às vezes me dizem, Ju, não caminha até o zumbi. Ontem ela ia só dar uma passadinha lá na esquerda. Mas não tem condição, gente, não tem condição. Aquilo ali é revitalizar, é mais do que revitalizar, e é respeitar a luta dos que vieram antes de nós. Eu tive um povo que foi dizimado. Os guaranis foram dizimados. Tu tem um povo que foi escravizado. Eles nos deixaram legados. Os brancos foram expulsos de algum lugar para vir colonizar isso aqui. Pega Porto Alegre, 2000 anos atrás os guaranis exterminaram lá, e depois os açorianos. Pega esse litoral, era isso mesmo. Chega em Santa Catarina, é isso. É onde mais tu teve casais de açorianos, aquelas coisas que nos contam nos livros de história. Então a opressão, ela está aí.
A dominação. E hoje no Brasil nós podemos viver um retrocesso de mais de 100 anos. Nós temos que estar na rua, gente. Pode discordar de mim. Eu tenho que dizer aquilo que... A história que... Não que eu fiz, que eu vivi. Que eu vivi. Eu não posso negar o que foi o meu avô, o que foi meus bisavós, o que foi, sabe, um expulso lá, judeu sefaradita expulso, a indígena expulsa da sua terra. Então é um pouco isso. Eu acho que eu vou ler um poema para vocês para finalizar. Pode ser? Onde é que está meu livro de poemas? Referente a amamentação? Que também participasse, né? Estamos junto nas doulas, na amamentação. No Fêmea a gente criou o banco. O banco de leite foi criado quando eu fui, que é referência para a América Latina. Elas me apresentavam lá, Jussara Polina. O banco de leite, que é a amamentação, é uma coisa, foi bom ele perguntar, né? O ideal é que a gente amamente até os 6 meses. Eu conseguia amamentar às vezes 2 juntos, que esse negócio que não, engravidava e continuava, e ali vinha, né? E não se preocupe, amamentem. Que essa coisa, porque na minha geração, era a Nestlé entrou com tudo, eu sou da geração que a Nestlé entrou com tudo, e vinha então a propaganda de que amamentando cairiam as nossas mamas. Elas vão cair um dia porque é a lei da gravidade, mais cedo ou mais tarde elas caem. Mas pela amamentação elas não caem. Não é pela amamentação. Mas ainda premiava bebês gordinhos, né? Sim, premiava assim aquelas concursos Nestlé. As crianças assim, ó. Nos 250 anos do massacre do povo Guarani, foi em 2005, foi feito um concurso de cantos, músicas, né, interpretações e poemas. Aí eu me inscrevi com esse sentido, porque os heróis são sempre masculinos, né? É o Sepete Araju. A maioria das pessoas, gente, não sabe que o nome da mulher do Sepete Araju era Jussara. Aí eu resolvi pegar a figura feminina que ficou lá, e que ficou sozinha depois, e fiz um poema Índia Missioneira. Então eu vou ler esse poema para vocês. Só que quando eu leio esse poema, vocês não se assustem que eu às vezes me transformo, porque eu acho que é a Vera Jesuína que fica por aqui. E eu escrevi vindo das missões, porque no outro dia eu tinha que gravar com Antônio Gringo, com a milonga do Antônio Gringo, ponteio de milonga do Antônio Gringo num estúdio. Tinha que gravar de manhã cedo, eu vim de madrugada fazendo, eu tinha que fazer, porque poema a gente não encomenda, viu? Ele sai, mas naquele momento eu já estava apavorada, sei lá, saiu. Isso aqui é a realidade, como é que ficaram as mulheres e o povo Guarani. O massacre do nosso povo. Quem é aquela mulher com a cria nas costas andando, por esses pagos vagando, anônima mas não vencida, pelas armas e feridas dos dominadores de então, que assim como os de todo tempo, patrocinam a escravidão. Aquela mulher é Jussara, amada do índio Cepé, cujo brado ainda se ouve nas bandas do Caiboté. E assim como as suas iguais, irmãs de todas as tribos, conhecedora das dores trazidas por inimigos. Irmãs amantes das matas, das terras e suas flores, transbordante de amores por seus homens guerrilheiros, bravos e heróicos companheiros na busca da liberdade, a quem quiseram impor uma injusta sociedade. Irmãs rebeldes guerreiras, em defesa do seu povo, se quedam em nossa memória construindo a trajetória na busca de um mundo novo, liberto de todo o abandono, onde retumbe o grito de que esta terra tem dono. Quem é aquela mulher com seu corpo tão pequeno, de olhos vivos, serenos, pela estrada vigilante, levando a luta adiante pela paz não alcançada, tecedeira de sonhos no entardecer, na madrugada? É Jussara, mãe mulher, alma libertária, indígena, negra, branca, camponesa, operária, a germinar no continente latino-americano mestiço, pleno de luta e feitiço como os elos de um cordão, nossas crioulas sementes do forjar de uma nação, fazendo nosso sonho realidade se tornar, pelo legados de lutas da experiência missioneira, no raiar de um novo tempo nessa pátria brasileira. Isso é 2005, nós tínhamos eleito o primeiro presidente operário desse Brasil.
para fazer uma série de coisas apesar deles. Isso aqui foi uma das 10 poesias premiadas, e isso aqui foi a minha bisavó que me ditou no meio do caminho. Isso aqui é uma psicografia, eu não teria capacidade de fazer. Isso aqui, meu nome é Jussara por conta disso, porque ela disse que tinha que ser, eu carrego com muita honra e muita emoção, muito amor isso ali. Porque eu imagino que as minhas antepassadas indígenas, como as negras, passaram. E muitas brancas também. Muitas brancas. Então, gente, assim se serviu, mas vamos para a luta.